Bem-vindo a mais um vídeo do Construção Imperial. Prazer, meu nome é Ramon. E vamos às notícias. Hoje, mais uma vez, saiu a avaliação da notícia da pesquisa do Lula, da aprovação do Lula, do CNT. CNT que depois eu até fui dar uma pesquisada, e a Confederação Nacional de Transportes, né? Pelo que eu dei aqui uma olhada, eu não conheço, né, a fundo como é que é essa instituição, mas parece bem esquerdistinha, né? Porque é uma associação sindical de grau superior. Então a gente já sabe que naturalmente vai ser esquerdista igual todas as outras pesquisas, mas o que me chama a atenção, o próprio título, né, avaliação negativa do governo Lula, cresce 13 pontos e chega a 44%, o que a gente já sabia que ia acontecer. Provavelmente essa pesquisa também foi feita em porta de cadeia para ter mais aprovação para o Lula, porque ninguém mais aguenta o governo Lula, mas a realidade é que o pessoal está soltando a mão do Lula aos poucos e de forma sorrateira, né? Veja, a avaliação do governo federal atingiu 28,7% positivo e negativo 44%. Perceba que não é nem um regular, é negativo, que é a soma do ruim e péssimo. E perceba que o péssimo está maior do que o ruim. O péssimo 32%, o ruim só 12%. Então realmente a gente está tendo aqui uma guinada gigantesca para o péssimo. Se a gente for ver o ótimo, que é 9%, o bom, que é 19%, o regular, que é 26%, tem muito mais péssimo do que ruim. E eu acho até meio estranho, porque como que tem 19% bom e 12% ruim? Provavelmente essa pesquisa aqui também foi feita em porta de cadeia para ter mais aprovação para o governo Lula, como a gente já imaginava, né? Se a gente for dar aqui uma olhada no gráfico que eles fizeram, que é extremamente tendencioso, não tem necessidade nenhuma de fazer um gráfico desse totalmente sem sentido, tentando comparar o governo Bolsonaro com o Lula, sendo que era uma situação totalmente diferente, pós-pandemia, com N problemas financeiros que a gente estava, enquanto no governo Lula a gente não tem problema financeiro nenhum. O governo que está criando nosso problema financeiro, nossa crise financeira. Não tem pandemia, não tem guerra, não tem nada que... A guerra que tem já estava antes, então não tem novidade nenhuma, mas ainda assim o governo está piorando. Mas o interessante é isso aqui, cara. A aprovação, antes, ele estava girando em torno de 40%, estava soltando aos pouquinhos a mão, até que agora soltaram de vez. Essa pesquisa ela ainda não tinha saído uma pesquisa esse ano, né? A primeira pesquisa desse ano da CNT, e já seguiu a mesma tendência das outras pesquisas, o que é muito estranho. Se a gente for dar aqui uma olhada, né, em como foi noticiado essa pesquisa, tem muito jornal que ainda não soltou a mão. Desaprovação ao governo Lula dispara e ultrapassa a aprovação. Beleza, mas dá uma olhada nisso daqui. Nova pesquisa Quest de popularidade de Lula e das eleições de 2026. Avaliação do governo Lula, segundo nova pesquisa CNT. Por que na capa eles não falam que tá ruim o governo, né? E antes, qualquer noticinha ruim falava. Teve até uma aqui, desaprovação... aprovação... Eu não vou aqui encontrar agora qual que foi a notícia, o jornal, o veículo, mas que estava dizendo que por mais que a pesquisa estava ruim, o Lula ainda seria eleito em 2026. Era um absurdo desse que era o título da notícia. Então, assim, que a gente sabe que o governo Lula está derretendo, que é ótimo, porque provavelmente esse ano ainda vai sair o impeachment do Lula se o povo começar a se mobilizar, coisa que provavelmente já pode acontecer, de tanta desaprovação, mas o que está em pauta é isso. Agora, como que isso ficaria numa visão monarquista? Como que isso funcionaria numa visão monarquista? Em uma visão monarquista, seria muito mais simples de conseguir resolver essa questão, porque a gente teria 4 poderes. A gente teria os 3 poderes que a gente já tem hoje, que trabalham de forma independente, entre aspas, e teria o nosso poder moderador para conseguir trazer a moderação em todos esses poderes e não deixar eles ultrapassar. Isso daqui, do presidente, né, no caso seria primeiro-ministro, de um primeiro-ministro ter uma desaprovação tão alta desse jeito, em praticamente um dia
o poder moderador, sentindo do povo a vontade de trocar de governante, né, de primeiro-ministro, ele provavelmente iria mandar um pedido para a Câmara, para o parlamento poder votar se realmente gostaria de continuar com esse primeiro-ministro ou não. Ou seja, pedindo que se votasse o impeachment desse primeiro-ministro e em menos de 2 ou 3 dias isso já seria resolvido. Então esse é um dos motivos do porquê que eu acho que a monarquia faz muito mais sentido para o Brasil, porque é uma política mais rápida, mais eficiente e que vê a mais longo prazo. Se a gente começar a fazer aqui o impeachment do Lula, meu amigo, se começasse hoje o processo do impeachment, se hoje o presidente do Senado, da Câmara, aprovasse o pedido de impeachment do Lula, ia demorar provavelmente 3 ou 6 meses para conseguir impeachment o Lula. E depois ainda demorar um tempão para conseguir se recuperar. E quanta cagada que o governo Lula ia fazer nesse meio tempo até ser impeachmentado? Quanto dinheiro ele ia torrar para se manter no poder? Esse é um problema que já não existiria na monarquia. Já que, pela monarquia, se você quer fazer o impeachment de alguém dos poderes, é colocado em pauta, é votado, vai ser feito o impeachment? Beleza, faz o impeachment, tchau, meu amigo. Em 2, 3 dias tu já vai embora. Tu não vai gastar dinheiro à toa para se manter no poder, tu não vai ficar pagando cupincha à toa, sem ter o dinheiro de volta, porque o Lula sendo impeachmentado, ele não vai devolver o dinheiro que ele gastou. Não vai prejudicar o país e segue o plano de governo para a nação brasileira continuar crescendo a médio e longo prazo. Então seria muito mais prático, mas infelizmente não vivemos uma monarquia. Enfim, abraço para vocês e até mais.